Galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar os nossos estudos sobre a arte barroca, tá? Como finalização, eu vou colocar um mini documentário para vocês para dar um resumo sobre o que nós aprendemos. Na aula passada a Prof falou bastante sobre as características das obras de pinturas e esculturas barrocas, e a gente fez até um paralelo dos desenhos de história em quadrinhos de super-heróis que lembram bastante a estética barroca, né? As pessoas inclinadas em poses bem dramáticas, poses bem teatrais, o tecido da roupa sempre com muitas dobras esvoaçante, né? Lembra bastante movimento, o contraste de luz e sombra. Por quê? Para que a pessoa que estivesse vendo, a pessoa que estivesse observando, o observador, ele entrasse naquela história, ele se sentisse comovido, ele sentisse como parte do que estava acontecendo, não apenas uma pessoa que estivesse assistindo. Então ele tinha uma sensação de bastante realismo no que estava rolando, né? Por causa da luz, do contraste. E isso, além da imagem ter um caráter bem realista, aquelas imagens faziam com que as pessoas se envolvessem. Então a Igreja Católica utilizava a arte barroca para que as pessoas se comovessem e se envolvessem mais com os ensinamentos da Igreja, porque a maioria das pessoas daquela época eram analfabetas. Então, para conhecer melhor as histórias dos santos, as histórias bíblicas, para essas pessoas terem acesso, o melhor a se fazer era utilizar a arte. Então, a arte serviu muito à igreja no Barroco, e em outras épocas também, no Renascimento, e até hoje continua servindo bastante à igreja, certo? Para transmitir os conhecimentos. A igreja usou muito a arte para isso, né? E muitos artistas se especializaram em fazer arte sacra, arte de igreja e tal, porque a igreja que na época que tinha dinheiro para contratar um artista, para pagar o material do artista. Então por isso que a gente vê muitas obras antigas nas igrejas, feitas em igrejas. Você vai na Roma Antiga, você vai em Minas Gerais, vocês vão ver obras de grande... Na Roma Antiga, vocês viajam para Roma agora e podem observar obras antigas, né? Obras do Renascimento, obras do período barroco, obras da Idade Média, sempre falando, nem sempre, né? Mas falando muito, a maioria das vezes, as obras de arte falando sobre o contexto católico, ok? Então vamos ver esse documentário para a gente fechar essa parte sobre o barroco. Vamos lá, bora lá. A arte barroca. A necessidade de comover e deslumbrar orienta todas as artes do período barroco, dotando-as de um caráter de espetáculo. É o reinado do movimento, da dramaticidade. Os gestos tornam-se violentos, contorcidos, e os rostos espelham um profundo êxtase. O barroco foi um estilo que floresceu em Roma, e seu precursor foi Michelangelo Buonarroti. O barroco foi um período artístico que predominou da segunda metade do século XVI até o princípio do século XVIII. Esse período foi caracterizado por grandes dramas espirituais surgidos com o Renascimento, e nos quais aparece principalmente o cristianismo medieval em conflito com o racionalismo renascentista, isto é, espírito contra matéria. De Roma, o barroco expandiu-se por toda a Europa e alastrou-se também pelas colônias espanholas e portuguesas da América. Roma, a capital do barroco. Para reconquistar os que haviam sido desviados da fé romana pela reforma protestante e esclarecer os que ainda se sentiam confusos quanto às doutrinas católicas, a Igreja Católica organizou o Concílio de Trento,
que resolveu transformar os cultos religiosos num espetáculo suntuoso e envolvente. Essa meta tornou o Barroco a arte da Contra-Reforma, um movimento católico que se propunha a reconquistar os fiéis e recuperar o terreno perdido para os protestantes. A predominância da arte barroca em Roma foi na arquitetura e na escultura. Os dois maiores representantes foram Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Bernini é o principal representante. Encarna com perfeição um expressionismo onde combinam sensualidade e misticismo. Suas principais obras são o Êxtase de Santa Teresa, que é o verdadeiro cartão de visitas da arte barroca, a estátua de São Longino e a colunata da Praça de São Pedro. Enquanto Bernini tinha por objetivo a máxima ampliação do espaço, Borromini visava a maior contração possível, carregando suas obras de expressivos elementos ornamentais. Sua principal obra foi a cúpula da igreja de Santo Ivo. Na pintura, um dos maiores representantes do estilo barroco é o romano Michelangelo Merisi, conhecido por Caravaggio, com suas telas de colorido intenso e formas sólidas. A última peça de bravura do barroco romano é a Fontana di Trevi, que é uma obra de Nicola Salvi. Holanda. Novos gêneros de pintura surgem na Holanda: a paisagem e a natureza morta. Frans Hals renova a técnica do retrato, dando-lhe maior espontaneidade. Jan Vermeer é o pintor lírico de ambientes e paisagens, e Rembrandt, com seu uso parcimonioso da luz, dá penetração psicológica às suas figuras. A parte sul da região da Holanda, conhecida como Flandres, permaneceu submetida à Espanha, católica e fiel aos ideais da Contra-Reforma. O Barroco floresceu em Flandres, onde se destacam as obras dos pintores Pieter Paul Rubens e Anton van Dyck. Espanha. A ultracatólica Espanha do século XVII constituiu-se em um dos principais centros de difusão do Barroco. A escultura espanhola dessa época caracteriza-se por um realismo atormentado, muitas vezes excessivamente dramático. Os mais brilhantes resultados do Barroco espanhol foram obtidos na pintura, e seu representante mais importante, Diego Velázquez, é célebre pelos seus retratos de personagens da corte, assim como Francisco Goya, outro grande pintor do período. A arquitetura testemunha o gosto jesuítico, luxuoso e exuberante. Portugal. Em Portugal, embora a Contra-Reforma tenha encontrado um terreno propício para difundir-se, nem por isso o barroco português chegou a conhecer o esplendor alcançados na Itália e na Espanha. Sua primeira manifestação na arquitetura foi a Igreja da Divina Proteção, construída em Lisboa em 1652 e destruída pelo terremoto de 1755. O segundo edifício nesse estilo só foi erguido 30 anos depois. Trata-se da Igreja de Santa Engrácia, que não pode ser considerada completamente barroca, já que suas torres, onde predomina a linha reta, são marcadamente renascentistas. A contribuição mais original do barroco português
é representada, segundo alguns estudiosos, pelos trabalhos em talha de madeira e pelos azulejos que ornamentam as construções dos séculos XVII e XVIII. Pequeno documentário, o barroco, ele utiliza-se de bastante dramaticidade nas suas composições, nas suas apresentações em pinturas, esculturas. O que a gente vai fazer? Essas esculturas e essas pinturas, elas costumavam, até na arquitetura mesmo, ter adornos, enfeites chamados de arabescos. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos não, né? É isso aqui, ó. São formas, tá? Bastante rebuscadas, com bastante curvas, lembrando folhagens, né? Levando formas orgânicas de plantas. A gente vai ver outros aqui, ó. Costuma ter muito isso nas igrejas barrocas, esses contornos feitos com um tipo de massa que eles usavam para fazer essa forma, ou então mesmo esculpida em madeira ou em pedra. O que vocês vão fazer? Vocês vão, ó, tem umas mais simples, tem umas mais complexas. Eu vou ensinar vocês a fazerem um arabesco barroco. Então, ó, lembre-se que tem que ter bastante contorno. Então, vamos voltar aqui. Como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma folha colorida. Quem não tiver uma folha colorida, vai pegar um giz de cera, ou lápis de cor, ou mesmo a aquarela, e vai pintar uma folha, vai deixar essa folha colorida. Ou tinta aquarela, ou tinta guache. Aí, o que vocês vão fazer? Ou então, pega uma folha colorida mesmo, arruma uma folha colorida. Ou então, pinta essa folha, ok? Vocês dobram a folha ao meio, deixa do tamanho do sulfite. É do tamanho do sulfite, eu vou dobrar ao meio, vai ficar do tamanho de uma revistinha da Turma da Mônica. E aqui, eu vou desenhar a forma do meu arabesco. Então, eu puxo aqui um contorno assim. Aqui eu faço tipo uma folhagem. Aqui eu faço uma outra curva, uma ondulação. Lembra ondas, lembra folhagem. E aqui embaixo, eu vou fazer outra folhagem, ok? Desenhei na metade, ó. Quando eu abro, o outro lado não tem nada. Aí eu vou recortar esse arabesco. Cadê a tesoura? Estava aqui agora. Acabei de pegar a tesoura. As coisas andam aqui neste ateliê. Aqui. A tesoura dourada do barroco. Então, vamos lá. Vocês recortem. Tá dobrado, né? Vocês recortem. Lembra que a gente vai recortar na parte dobrada. Vou começar cortando na parte dobrada. Então, tá lá, né? Deixa eu arrumar aqui, que tá meio... Vou cortando. Cortando as linhas que eu fiz. Ó, contornando as linhas. Piriri pororó. Tô cortando com pressa, tá? Pra mostrar pra vocês. Mas vocês vão cortar com mais cuidado do que eu, com certeza. Cortando com pressa, para o vídeo não ficar muito longo, vocês poderem fazer ainda hoje nessa aula esse trabalho. Então, uma folha colorida, quem não tem a folha, colore a folha. Pega um giz de cera, um lápis de cor, colore essa folha aí. E depois de recortado o meu arabesco, eu vou terminar aqui. E ainda vou fazer uma bolinha aqui no meio. Quando eu cortar, ele vai abrir nessa forma aqui, ó. Ali, vou pôr a câmera pra vocês verem melhor. Rasgou um pedacinho, ó. Rasgou um pedacinho aqui, porque eu fiz com pressa. Mas é isso aqui, ó. Isso poderia ser muito bem um enfeite para ser colocado em volta de uma pintura ou nos pés de uma escultura. Barroca, ok? Aí, depois de ter feito isso, vou colocar aqui pra vocês continuarem vendo aqui o arabesco. Depois de ter feito isso, vocês vão entrar na página
página 42 do livro. 42 e 43. Tá assim, ó. 42 e 43. O que vocês vão fazer nessa folha? Vocês vão colar o arabesco.